Nossos avisos, eu queria pedir para você abrir a Bíblia em 1 João, primeira carta de João, tá bom? Não é o Evangelho de João, é uma das cartas que nós temos lá no finalzinho da Bíblia Sagrada, o que vem antes do Judas, mas eu quero que você abra na primeira epístola, primeira carta de João, capítulo 4. Eu quero ler a partir do versículo 7. Primeira carta de João, capítulo 4, a partir do verso de número 7. Quero falar hoje sobre as nossas relações humanas. Temos conversado bastante sobre como as relações humanas, elas estão marcadas por dificuldades, por desentendimentos, por incompreensão, por abuso, por desrespeito. Se você observar, as relações humanas, elas têm sofrido muito. Tanto que uma das maiores crises que nós vemos mundial hoje está presente nas nossas relações internacionais. Eu não me lembro, na minha história, apesar de eu ser novo, de tantos conflitos no que se refere a relações internacionais em todos os lugares. Tanto guerras acontecendo, quanto o comércio exterior passando por momentos difíceis. E isso não acontece só entre nações, mas acontece dentro de casa, acontece na nossa convivência, na nossa vivência. Então eu quero falar hoje sobre como a graça de Deus, o amor de Deus, pode pôr fim às relações doentias, essas relações que infelizmente nós acabamos por vivenciar. E como base dessa reflexão, eu queria ler esses versos de 1 João, capítulo 4, a partir do verso 7. Que diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o Seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e Ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar o seu irmão é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, também a seu irmão. Que Deus nos abençoe e que nós possamos juntos nessa noite refletir sobre as nossas relações. Até porque nós não conseguimos viver sem estabelecer relações. As relações humanas, elas são extremamente importantes para a nossa convivência, para o nosso desenvolvimento, para o nosso amadurecimento, para a nossa vida profissional. Nós somos profundamente moldados e marcados pelas relações que nós desenvolvemos e estabelecemos no nosso cotidiano. Não conseguimos fugir disso. Nós somos marcados pela convivência com as pessoas com as quais nós crescemos e com as pessoas as quais cruzam o nosso caminho durante a nossa jornada e nós vamos nos relacionando.
Nós carregamos um pouco das pessoas e as pessoas levam um pouco de nós. Nas relações nós vamos fazendo trocas e a gente vai aprendendo uns com os outros. Isso acontece desde o nosso nascimento, a nossa convivência com os nossos pais nos marca. Muitas das formas como agimos e reagimos, ela é consequência da relação que tivemos com os nossos pais, que nos ensinaram como lidar com as coisas do dia a dia. O casamento é outra relação que molda a gente. A convivência com o marido, a convivência com a esposa, vai moldando a gente e fazendo de nós quem nós somos. Você pode ver que tem pessoas que mudam quando elas começam a namorar de uma maneira mais séria, mais profunda e chegam a casar. Talvez você já olhou para alguém e falou assim, nossa, depois que essa pessoa casou, ela mudou. Porque as relações mudam, as pessoas mudam. Algumas mudam para melhor, mas lamentavelmente também existem pessoas que mudam de uma forma um pouco pior. Faz parte da relação, né? As conversas que nós temos com os nossos colegas de trabalho moldam a gente. Quando saímos e nos relacionamos com os colegas profissionais, sejam aqueles que ocupam o mesmo cargo que a gente, que têm a mesma profissão que nós, ou aqueles que vêm receber o nosso serviço, nesse diálogo, nessa conversa, nessa convivência, nós vamos sendo moldados. Nós escutamos uma frase aqui, um ditado popular ali, uma maneira de enxergar uma situação, e isso vai adentrando a nossa mente, ao nosso coração, e isso vai moldando a gente. Os ambientes profissionais moldam a gente. Inclusive, o ser humano tem uma certa facilidade de adaptação, e nessa facilidade de adaptação, o que está presente é a nossa facilidade de se adequar ao que é necessário. Então, se você sai de um ambiente cultural que tem um determinado comportamento e você se achega ao outro que é totalmente diferente, por uma questão de sobrevivência, você se adequa. Você vai assimilando aquilo. As relações, elas vão transformando a gente. Nós temos muitas coisas que marcam e demarcam o nosso território, a maneira como nós nos comportamos, devido à espiritualidade que a gente desenvolve, com os irmãos que a gente convive. Quando vamos para a comunidade cristã, evangélica, a gente começa a se relacionar com pessoas e essa convivência vai moldando a gente. Até a linguagem da gente vai mudando, né? Ô irmão, ô a paz. Né? Você vê que há uma mudança não só de perspectiva, mas uma mudança até mesmo da linguagem que a gente usa. Porque nós somos seres que são moldados. Isso acontece com os jovens e adolescentes no ambiente escolar, no ambiente acadêmico. Isso acontece com a gente nos ambientes que nós frequentamos para praticar o nosso esporte, o nosso hobby. Isso acontece com a gente o tempo todo, em todo lugar. As relações. Mas essas relações, lamentavelmente, elas podem se tornar relações doentias por causa da natureza humana. E a pergunta que eu queria deixar desde já para você é a partir de quem nós estabelecemos as bases para as nossas relações. Se relacionar com o outro é extremamente importante, nós precisamos e continuaremos fazendo isso. Mas o que eu queria que você pensasse comigo é qual é a base sobre a qual você estabelece os seus relacionamentos. Se a base para os seus relacionamentos for você mesmo, você vai estabelecer relações doentias, marcadas muitas vezes pelo próprio egoísmo. Se você estabelecer as suas relações com base no outro, naquilo que o outro espera de você, na expectativa que o outro tem de você, você pode criar relações firmadas num complexo de rejeição. Com o receio de ser rejeitado, você pode sempre procurar agradar o outro, fazer o que o outro espera e ainda assim permanecer numa relação que seja doentia. O relacionamento baseado em si mesmo ou baseado no outro acaba sendo uma relação que traz complicações para o nosso desenvolvimento. O caminho que nós devemos buscar diariamente é o no qual a nossa relação está de fato firmada em Deus. E esse texto de João é um texto que, para mim, traz essa orientação, que nós só conseguimos ter relações saudáveis se a base da nossa relação for Deus, se a base da nossa relação com o outro estiver em Cristo Jesus.
Se ao invés de procurarmos o que queremos numa perspectiva egoísta, ou ao invés de procurar o que o outro espera numa perspectiva de aceitação, se nós, ao invés de buscarmos isso e tentarmos sempre buscar a direção de Deus, as nossas relações serão cada dia melhores. Serão relações tratáveis, relações saudáveis, ao invés de relações doentias. Quando nós falamos da nossa fé, da nossa crença em Deus, nós cremos num Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Na fé cristã, Deus é um só, mas que se manifesta em 3 pessoas. É um Deus triuno. E dentro da fé cristã, a compreensão de fato do Deus triuno é muito importante, porque Deus em si é uma comunidade. Uma comunidade na qual um não disputa com o outro. Pelo contrário, um aponta para o outro. O Pai aponta para o Filho. O Filho se entrega na cruz para que os nossos olhos se voltem para o Pai. O Espírito Santo é enviado para que em nós o Pai e o Filho seja glorificado. A Trindade mostra uma relação. Cremos num Deus relacional. Um Deus que, na sua relação, abriu o caminho para que nós tivéssemos também uma relação pessoal com Ele. Nós podemos nos relacionar com Deus. E quando olhamos para o Deus triuno, Pai, Filho, Espírito, e essa relação, Ele é a base das nossas relações. Quando falamos das nossas relações, sejam elas familiares, profissionais, ou qualquer outra que possamos pensar, nós devemos ter como base a nossa fé no Senhor e procurar viver o exemplo que Ele nos deu. E a partir dessa relação, eu queria que você observasse comigo como o amor de Deus nos ajuda a pôr fim às relações doentias, ou se você preferir, as relações tóxicas. Hoje é muito usado o termo tóxico para as nossas relações, onde a relação, ela, ao invés de trazer saúde, ela adoece. E uma das primeiras coisas que nós vemos é que o amor de Deus põe fim às relações marcadas pelo pecado. O amor procede de Deus. É isso que João fala no versículo 7. Ele diz assim, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. O amor procede de Deus. O amor vem de Deus. Há um escritor chamado John Piper que ele usa uma metáfora para dizer a respeito do termo proceder. E na metáfora que ele conta, ele diz assim que o amor que procede de Deus, essa procedência, não é a procedência semelhante à de um carteiro que leva a sua carta à sua residência. Então, quando você está em casa, você recebe uma carta, alguém te envia e ela chega pelos correios. Hoje a gente usa muito pouco isso, porque hoje é o WhatsApp, né? Hoje o que a gente recebe pelo correio é conta, né? Não sei se Deus manda a conta, mas se Ele manda, nós paga, né? Manda quem pode, paga quem tem juízo, né? Então, o carteiro leva, mas a mensagem não procede do carteiro. O carteiro não tem nada a ver com o conteúdo daquela carta. A carta vem de outro. Aquele que encaminha a carta é outro. Quando ele fala que o amor procede de Deus, ele fala como o calor que nós recebemos diariamente do sol. O calor, ele procede do sol. E assim como o calor procede do sol, assim o amor procede de Deus. Ou seja, não dá para separar o calor do sol. O calor, ele procede porque o sol é calor. Da mesma forma como Deus é amor. O amor procede de Deus. E ele vai dizer que aquele que não conhece a Deus acaba não amando. Se o amor procede de Deus, o que nós aprendemos é que as nossas relações firmadas em Cristo é manifesta através do amor. Caso contrário, as obras da carne estarão sempre sendo manifestas. Ao invés de demonstrarmos amor uns para com os outros, nós estaremos manifestando tudo aquilo que procede da natureza humana caída, pecaminosa, que é marcada pelo orgulho, pela arrogância, pela soberba, que é marcada pelo desejo de possuir o que o outro tem. E isso é tão evidente na história que quando Deus formou o homem do pó da terra,
e fez a mulher para que lhe fosse companheira, para que pudesse estar junto, uma companheira idônea, quando eles pecaram, ao pecar, com a queda, aquele momento pelo qual o primeiro casal enfrentou e passou, eles passaram a ter uma relação doentia. A relação se tornou de uma relação saudável em uma relação marcada pelo pecado, porém uma relação doentia. Homem e mulher estavam juntos no jardim, viviam juntos, cuidavam do jardim juntos, dividiam as tarefas do cotidiano juntos, apoiavam uns um ao outro, mas devido ao pecado e logo após cometer o pecado, a relação mudou. O homem culpabilizou a mulher, culpabilizou inclusive Deus que lhe deu a mulher, e começou a ter uma relação que não era uma relação saudável. Por quê? Porque o pecado ele prejudica relações. Porque o pecado ele afeta a convivência. Porque o pecado nos leva a uma ação de autoproteção. O homem que foi criado pelo Senhor, a sua imagem e semelhança, que tinha como função, como papel, proteger a sua mulher, com a queda ele se tornou autoprotetor. Ao invés de proteger a sua mulher, ele passou a se proteger. Não fui eu, foi a mulher que tu me deste. Ao invés de demonstrar amor por ela, a única coisa que ele teve foi o amor próprio. Amor a si mesmo. As relações começam a se tornar doentias por causa do pecado. Mas não é só na relação marido-esposa que o pecado se manifesta. O pecado se manifesta na relação entre irmãos e irmãs, entre pais e filhos, entre colegas de trabalho, entre prestador de serviço e contratador, entre todos. São relações. Não é raro a gente encontrar relações de agressividade, relações de culpabilização, aonde às vezes dentro de casa o marido vira e fala, não, só eu que trabalho aqui, sou eu que sempre faço tudo aqui. A mulher às vezes dizer, se não fosse eu, você não faria nada, porque as relações, elas estão marcadas pelo pecado, portanto são relações doentias. No trabalho, quando um erro acontece, quem que é o culpado? Tem sempre um bode expiatório, mas nem sempre é quem fez o erro, quem cometeu o erro. Mas as pessoas vão procurando culpados. É raro alguém dizer, olha, fui eu que errei, fui eu. Porque nós vamos sempre, nas nossas relações, culpabilizando os outros. E só o amor de Deus é que pode pôr fim a essas relações doentias marcadas pelo pecado. E é isso que João está dizendo aqui. Que nós devemos amar uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Agora, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. O amor de Deus, ele põe fim às relações doentias marcadas pelo pecado. Portanto, que o amor de Deus manifesto em Cristo, que esse amor que é grande e perfeito, se manifeste entre nós e cure as nossas relações. Sejam elas com os nossos filhos, sejam elas com a esposa, com o marido, com os colegas de trabalho, com quem quer que seja, que nós possamos ter relações melhores, relações edificantes. Um segundo ponto que o texto traz para a gente é que o amor de Deus põe fim às relações doentias, marcada pela necessidade de aceitação. Se por um lado, quando nós firmamos a nossa busca de uma relação que nos privilegie por uma necessidade de satisfação do ego, quando nós também precisamos nos sentir aceitos, a relação acaba sendo também um problema. O nosso medo se torna um grande adversário para nós. E o medo, ao invés de trazer relações profundas, relações de confiança, pode gerar relações superficiais. E João, ele fala sobre isso no texto. Ele vai dizer que o amor perfeito lança fora todo medo. Que medo João está dizendo? Sobre qual medo João está falando? João está falando do medo de não ser aceito. Quando você lê o texto, ou se você reler o texto, ele está falando sobre quem Deus é na sua essência, e ele vai dizer que a essência de Deus é amor. E ele vai falando sobre o amor de Deus que se revela a nós. E aí, no meio do seu texto, ele fala sobre o medo. O medo, dentro do contexto do amor, se refere ao medo de não ser aceito, ao medo de ser rejeitado, ao medo de não agradar o outro, chegando ao ponto de que o outro me trate com desprezo, com indiferença.
Inclusive no texto mostrando que tem pessoas que às vezes se sentem temerosas na sua relação com Deus, têm medo de serem rejeitadas por Deus, têm medo do juízo, do fogo eterno. E esse medo do juízo, do fogo eterno, cria uma relação doentia, porque eu não tenho um Deus a quem eu amo, eu tenho um Deus ao qual eu tenho medo. Se eu tenho medo de Deus, a minha relação com Deus, ela não é sincera, ela é uma relação marcada por alguém que tem o receio de ser punido. E João vai dizer que esse tipo de relação é uma relação doentia, porque o perfeito amor lança fora todo medo. O perfeito amor faz com que a relação seja transparente, seja clara. Adão, quando ele desobedece ao Senhor e fica envergonhado porque se percebe nu e começa a ter consciência dos erros cometidos, quando Deus, na viração do dia, conforme o texto relata, volta a visitar o jardim e procura Adão, e Adão está escondido, Deus pergunta onde ele está, e a resposta de Adão é a seguinte: eu ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo. E porque eu tive medo, eu me escondi. Olha só como o texto bíblico mostra a reação de alguém que teme o outro. Por temê-lo, eu me escondo. Por ter medo de você, eu não deixo você me ver. E assim se dá as relações humanas. Por medo do outro, nos escondemos. Por medo do que o outro pense de nós, escondemos do outro o que pensamos. Por medo do outro nos desprezar, fingimos ser quem não somos. O medo. E ao invés da relação ser uma relação madura, uma relação de afeto, uma relação de crescimento, uma relação onde eu demonstro de fato quem eu sou, é uma relação superficial, porque o medo me impede de ser quem de fato sou. E eu vou me escondendo. O medo nos perturba. A relação com Deus e a relação com o próximo é afetada pelo medo. E quem tem medo da relação com Deus, do castigo que Deus pode dar, acaba transferindo isso para as suas relações humanas, para as suas relações com o outro. Mas quem tem uma relação de amor profundo com Deus, sabe que é justificado por Deus em Cristo, esse consegue ter relações mais saudáveis. Uma relação profunda com Deus, genuína com Deus, produz segurança. Mas agora uma relação sem Deus, ela produz tormento, produz inquietação, produz receio. No versículo 18, repetindo, João diz: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Uma relação marcada pelo medo. E é bom saber que Deus, por meio de sua graça, Ele põe fim a essas relações. Há relações doentias que têm a necessidade de aceitação. Quando nós amadurecemos na nossa relação com Deus e amadurecemos espiritualmente e aprendemos que somos amados por Deus por sermos quem somos, isso tira um peso das nossas costas, isso tira um peso da nossa mente. Porque se Deus nos aceita como somos, o que os demais pensam é insignificante. Se Deus revela o seu amor para conosco e tem nos moldado, nos trabalhado em nós, nos transformado à sua imagem e semelhança, nós nos sentimos aceitos por Deus, acolhidos por Deus, nós nos sentimos seguros em sermos quem somos. E não precisamos mentir, não precisamos nos esconder, não precisamos fingir. Podemos ser quem somos. E isso é uma relação sadia. Não tem relação melhor do que aquela com quem você pode dizer o que você pensa, mostrar quem você é, e saber que a pessoa pode até discordar de você, mas ela continua te amando da mesma forma. Isso é sadio. Isso é amor real. Isso é um amor baseado no amor de Deus, onde não há necessidade de adequação para ser amado. É amado e ponto. É o amor perfeito. E por fim, o amor de Deus põe fim às relações doentias marcadas pela hostilidade. Sem Deus, nós somos hostis. Nós só demonstramos amor, de fato, se formos salvos e alvos do amor de Deus. Se formos salvos pelo amor de Deus e alvos deste amor,
nós conseguimos demonstrar esse amor de uma maneira profunda. A prática do amor, ela não é algo que nos garante salvação. Nós não somos salvos por aquilo que fazemos, pelas obras que praticamos. Mas o amor de Deus e a graça de Deus, quando nos alcança, nos leva a viver em amor. Isso é consequência imediata. Inclusive, João Calvino, ele tem uma carta que ele escreve a Jacó Sadoleto, um cardeal, que ele trabalha exclusivamente com esse tema. Ele trabalha de maneira muito massiva sobre isso, dizendo que não são as obras do amor que trazem a salvação, mas que a salvação em Cristo é manifesta através de atos de amor. E João Calvino, ele quer explicar isso de uma maneira muito clara. E é exatamente isso que acontece conosco. Se não for o amor de Deus nos alcançar, nós agiremos de maneira muito hostil. A natureza pecaminosa é uma natureza de hostilidade, de indiferença, de irritabilidade ao primeiro momento. Eu tenho 2 irmãos, né? O Leandro, que é 3 anos mais novo do que eu, e a Alessandra, que é 3 anos mais velha do que eu. Né? Eu sou filho do meio. E, bom, não vou falar dos traumas de ser filho do meio, não, que não é esse o momento. Mas, quando o Leandro nasceu, meus pais colocaram o Leandro no bercinho. E numa noite o Leandro começou a chorar. E meu pai e minha mãe foram ver o Leandro no quarto. O Leandro estava deitado no berço chorando e a Alessandra estava em pé do lado, encostada na parede. São as histórias que eles contam da família, né? A Alessandra encostada na parede com a cara fechada, brava. Pegaram o Leandro no colo e nada do Leandro parar de chorar. Chorou, depois dormiu um pouquinho, acordou chorando, não parava. Minha avó foi procurada pela minha mãe e falou assim, leva ele no médico então, porque não está certo esse menino chorar desse jeito, né? Não para de chorar. Levou o menino no médico, levou o Leandro no médico. Fez aquelas observações básicas, né? Ouvido, garganta, tal. Não viu nada de anormal no Leandro. Mas ele chorando. O médico percebeu que quando pegava no bracinho dele, do jeito que mexia, ele chorava mais. Fizeram um raio-x. Braço quebrado. Lição, não mexa com a minha irmã. A Alessandra, criança, devia ter 6 anos, porque a diferença nossa de idade, no máximo 6 anos, 6 e pouquinho, ela teve que se adequar a essas mudanças dos irmãos irem chegando. Quando os irmãos chegam, há uma mudança no ambiente. Isso gera hostilidade. Um filho que tem toda a atenção do pai e da mãe, quando ele tem que dividir essa atenção com outro irmão que chegou, não é uma mudança fácil, gera hostilidade, gera ciúmes. Nós temos o hábito de sermos hostis. Se você está num ambiente de trabalho, chega um colega novo de trabalho, a um primeiro momento muitos veem como um adversário, há uma hostilidade. Até mesmo nas comunidades, às vezes chega gente nova, tem gente que vê como alguém que pode trazer alguma mudança que não gosta ou não concorda, hostilidade. Quando você vai em algum ambiente, você encontra novas pessoas, há um ambiente hostil, há hostilidade. A natureza pecaminosa torna-nos hostis. Observe, geralmente nós estamos desconfiados dos outros. A pessoa entra em algum ambiente e fala, quem será que é, hein? Se fosse da minha antiga terra, já fala, filho de quem será? Filho de quem? Então a gente já vai ficando meio hostil, a gente vai querendo criar uma situação. E é isso que João está dizendo no texto. João está dizendo para nós que se nós dissermos que amamos a Deus e odiarmos o nosso irmão, nós somos mentirosos. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. João está tratando aqui de uma maneira direta a hostilidade humana. Ele está dizendo, olha, como que pode alguém nas suas relações com o outro não demonstrar amor? Como pode na relação com o outro agir de maneira hostil e depois dizer que ama Deus? Se você não ama o seu irmão que está diante de você, que você pode tocar, que você pode olhar, como você pode dizer que ama a Deus a quem você não vê? João, ele é muito direto e objetivo nesse aspecto, porque ele quer dizer para nós que apenas o amor de Deus é que põe fim a essas relações doentias marcadas pela hostilidade. Nas palavras de Adão, quando ele diz, eu ouvi a tua voz no jardim porque estava nu, tive medo e me escondi, ele vai mostrar a sua hostilidade contra Eva. Ele vai
procurar culpá-la e jogar toda a culpa daquilo que aconteceu nas suas costas. Ele se torna hostil. Ele deixa de ser alguém que acolhe, que recebe, que divide. Porque o pecado transforma, ou melhor, o pecado deforma o ser humano. O ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, foi deformado com o pecado. Mas o ser humano caído e deformado pelo pecado, ele pode ser restaurado à imagem e semelhança do seu Senhor Jesus Cristo, através da graça de Deus manifesta na pessoa de Jesus. E esse é o amor de Deus. O amor de Deus que transforma a cada um de nós e nos leva a relações sadias. A nossa relação com Deus, ela transforma as nossas relações com as pessoas. A sua relação com Deus muda quem você é nas suas relações dentro de casa. A sua relação e convivência com Deus muda o tipo de profissional que você é no seu ambiente de trabalho. A sua relação com Deus, a sua comunhão com Deus no seu quarto de portas fechadas, no seu momento de maior profundidade, se revela e se manifesta quando você está nos ambientes mais difíceis e propícios à hostilidade, mas que pode ter uma manifestação da graça de Deus e do amor de Deus, através de uma vida transformada. Que as suas relações possam ser boas relações. Que hoje, juntos, que nós possamos orar a Deus e colocar diante do Senhor as nossas relações. Que nós possamos amar as pessoas que Deus tem posto ao nosso lado. Que você possa perdoar as pessoas que te ofenderam, te machucaram, te feriram, para que você tenha boas relações. Que a sua relação com a sua esposa, com o seu marido, seja uma relação saudável. Que a sua relação com seus filhos, com seus pais, seja uma relação de alegria. Que as suas relações com seus colegas de trabalho, quando você for amanhã para o consultório, para o escritório, para o supermercado, para o seu ambiente de trabalho, que sejam relações onde o amor de Deus se revele através da sua vida. Que as nossas relações não sejam relações marcadas pelo pecado, pela necessidade de aceitação e nem pela hostilidade. Que sejam relações marcadas pelo amor de Deus que nos alcançou em Cristo Jesus. E que nós amemos as pessoas, assim como fomos alvos do amor de Deus em Cristo Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe. Queria convidar você a fechar os seus olhos, curvar sua cabeça. Eu quero orar com você, orar por você também. Vou pedir para o Ministério de Louvor vir aqui à frente já. Logo depois dessa oração nós vamos cantar pelo menos um refrão aqui juntos para recebermos a bênção. Mas eu queria que você orasse a Deus aqui nesse instante e colocasse diante dele as suas relações. Tem alguma relação que você tem estabelecido que não tem sido boa? Onde o pecado tem prejudicado a sua convivência? Onde a tua necessidade de aceitação tem gerado medo, tormento e a relação está doentia? Você fica com receio, tudo que você fala, você precisa se policiar. Tudo que você diz, você fala, nossa, será que a pessoa me entendeu direito? Será que eu falei certo? Será que ela vai pensar de mim? Que Deus te liberte disso nessa noite, em nome de Jesus. Que as suas relações sejam relações agradáveis, abençoadoras. Se você tem sido hostil com alguém, que Deus mude seu coração nessa noite, que você possa ser alguém hospitaleiro, solidário, alguém que receba com amor. Com o mesmo amor que Ele alcançou em Cristo Jesus. Senhor, obrigado, Pai, obrigado porque o Senhor nos amou primeiro. E mesmo sendo nós pecadores, o Senhor teve compaixão e misericórdia de nós e enviou Jesus Cristo para morrer naquela cruz em nosso lugar. E nossas relações que sempre seriam doentias, receberam da Tua parte um toque de graça e são relações que podem ser restauradas, curadas, transformadas. E nós pedimos, ó Deus, abençoe as nossas relações, abençoe a nossa convivência, seja com os nossos pais, os nossos irmãos da igreja, seja, Pai eterno, com os colegas de trabalho, seja com os nossos vizinhos no bairro, no condomínio em que moramos. Deus eterno, seja com as pessoas que são nossos parentes, que estão um pouco mais distantes. Senhor, que nossas relações sejam relações transformadas pela graça do Senhor. Que no mundo onde as relações são marcadas por desejos, vontades próprias, que nós possamos revelar o Teu amor, manifestar que somos, de fato, alvos da Tua graça. Que o amor que procede do Senhor seja algo que venha também exalar
como o bom perfume de Cristo das nossas vidas, ó Deus. E que as nossas relações sejam boas relações. Ajuda-nos a perdoar as pessoas que nos ofenderam. Ajuda-nos, ó Pai amado, a amar as pessoas que pensam diferente da gente, que vivem diferente de nós. Ajuda-nos, ó Deus. E que possamos assim, ó Pai, de fato, mostrar que amamos o Senhor e amamos o nosso próximo. Amamos as pessoas que o Senhor tem posto ao nosso redor. Em nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém, Pai. Amém.